comecei no esporte muito pequeno, eu tinha 3 anos de idade e fazia ginástica com minha mãe nos programas do SESI. Aos 6 anos eu comecei a nadar e fazia balé. Eu levei primeiro para a natação e também para ela assim, desenvolver um pouco, porque ela era muito pequenininha. Eu achei que na natação ela fosse ficar um pouquinho maior, mas não ficou não. Mas ajudou bastante no bronquite dela, depois asma. A natação me acompanhou até aos 19, quando eu entrei no triatlon, mas antes ainda de fazer triatlon eu fiz várias outras modalidades. Eu nadava porque era asmática e precisava da natação, mas no colégio fazia vôlei, basquete, já joguei futebol, mas a bola não gosta muito de mim, sabe? Então não me dei muito bem esporte com bola. E um pouco antes de eu entrar no triatlon eu fiz atletismo, fiz algumas provas de corrida, de rua, e pista também, e me dei muito bem. A minha primeira corrida foi uma coisa bem legal. Eu sempre gostei de corrida. A Carla não corria nessa época, então eu treinava um pouco de corrida e tinha uma gincana na cidade que a gente morava. E eu ia participar da corrida. E eu cheguei para minha mãe e disse assim, poxa mãe, deixa que eu corro no seu lugar. Aí assim, aquela coisa de querer ajudar, acho que a mãe, né? Eu não queria dizer assim, poxa mãe, você tá velha para correr, criança é fogo, né? E aí eu tinha por volta, sei lá, de 16 anos, alguma coisa assim. Acabou o meu treino de natação tipo 20 minutos antes da largada da prova. Eu estava quebrada, o treinador até forçou pra caramba na natação, que era justamente para eu não aguentar e correr, porque o treinador não via isso com bons olhos. Aí ela foi e se saiu muito bem. Aí que nós vimos o potencial dela na corrida. E aí eu fui segunda no geral, eu perdi só para um homem. Então, através dessa brincadeira, ela acabou indo para o outro lado, né? Porque acho que ela ia ser só nadadora. Eu nunca tinha treinado ciclismo, sabia que existia a prova de triatlon e eu me inscrevi no Internacional de Santos, que foi a minha primeira prova. E eu corri um biatlon 1 ou 2 semanas antes dessa prova. Nessa prova foi em Maresias. Aí a Carla falou, mãe, se eu for nessa prova e eu vencer, o prêmio era R$500. Você me compra uma bicicleta? Eu falei, compro. E eu ganhei um dinheiro. Então agora eu vou completar e nós compramos uma bicicletinha de um amigo dela que pedalava com ela. E eu falei assim pro mecânico, olha, deixa a bike do jeito que você acha que dá para eu pedalar. Porque eu não vou conseguir tirar a mão do guidão, mudar de marcha, entende? Fazer nada disso. Ou seja, dá-se a entender que a dona Carla fez a prova sem beber água, sem comer nada, entendeu? Pedalei 40 quilômetros no seco. No seco não, estava chovendo. Então, punha a língua para fora e a água caía. No dia 4 de fevereiro de 1996, que já faz muitos anos, eu comecei no triatlon. Bom, antes de eu chegar em Winnipeg em 99, eu fui buscar um capacete. Eu saí de São Carlos e passei numa bicicletaria que ela estava em reforma e o cara estava na casa dele, o dono da bicicletaria. Então eu fui buscar um capacete na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, fui estacionar o carro, chegou um cara armado, botou o revólver na minha cabeça e pediu o carro com tudo que tinha dentro. Então eu fiquei só com a roupa do corpo, sem nenhum documento, sem nada. E
E aí foram 3 dias para eu conseguir me organizar para poder voar para lá. Então isso era uma segunda-feira e na quarta-feira eu consegui, com o patrocinador da época de bicicleta, me dar uma nova bike, comprei novos tênis, comprei novos equipamentos e viajei. Eu lembro de cada detalhe da largada, das pessoas assim me olhando, sabe? Olhando para todo mundo que estava ali, né? Mas, tipo, tava me olhando. Era um momento único, sabe? A sensação do meu corpo na água, assim, de ver as minhas adversárias ali junto. E aquela sensação, sabe, na prova de, putz, eu tô aqui, eu tô conseguindo. E quando eu desci para correr, eu comecei a correr e de repente eu me vi assim entre as medalhistas. E aí você tá feliz só de estar ali largando e de repente você ganha uma medalha. Só que a medalha me trouxe a vaga dos Jogos Olímpicos na ocasião. E eu não ia aos Jogos Olímpicos porque não tinha dinheiro para ficar viajando, porque essa regra hoje já não é mais. Você podia ir classificando pelos Jogos Pan-Americanos na época, ou o ranking mundial. E como eu não disputava o ranking mundial, eu não tinha chance. A minha única chance era a medalha. Minha experiência em Sydney foi boa e ruim. Foi boa porque estava realizando lá aquele sonho de quando eu tinha 9 anos de idade, que eu falava para as pessoas assim, deixa eu assinar seu caderno, que eu vou aos Jogos Olímpicos, eu vou ser famosa. E todo mundo, Carla, para com isso. Quando ela começou a nadar, ela falava que ela queria ir para uma Olimpíada. Gente, eu não acreditava, não. Porém, eu me lesionei durante a prova, então isso foi uma experiência ruim eu não ter completado esses Jogos Olímpicos na ocasião, por eu ter me lesionado. No dia seguinte, eu deixei de ficar triste, porque eu estava sentada comendo, muito triste, né, tendo que usar cadeira de roda, muleta e tudo mais, e sentou do meu lado o Lars Grael. E ele disse assim para mim, isso que você está tendo pode durar 1 mês e você tá boa, você vai sair correndo com suas 2 pernas. E quem perdeu uma perna? E aí, depois daquele momento, eu parei, poxa vida, é verdade, é só uma lesão. O meu mundo não acabou. Era difícil para não ter completado os Jogos Olímpicos, mas você tem N provas na sua vida para você completar e ser feliz. Jogos Olímpicos de Atenas, ela tinha que fazer uma sequência de 4 tiros de 2 quilômetros com um determinado intervalo. E ao final desses 4 tiros, onde ela foi surpreendentemente maravilhosa, ela desmaiou. E logo depois dela reanimar, ela olhou para mim e falou, Alberto, não precisa se preocupar, eu já sei o que foi. Eu não me alimentei até agora, desde que eu acordei. Como é que uma pessoa com aquele talento, com aquela vivência, ela não tinha incorporado a parte alimentar que fazia parte do treinamento? E talvez também a minha falta de maturidade, de experiência na época também, tudo isso contou muito. Eu simplesmente larguei ela do jeito que ela estava e fui-me embora, xingando. Eu não admiti um erro tão primário para uma atleta tão alta, com todos os níveis, técnico, tático, fisiológico, ela não podia errar isso aí. Foi muito mais difícil eu superar Atenas do que Sydney, porque Atenas foi uma falha humana, pode não ser só minha, dos meus treinadores da época, enfim, de tudo, da estratégia de prova em si, para que eu chegasse lá e não completasse. No caso, você ter uma lesão é completamente diferente, então eu levei um tempo maior para me recuperar de Atenas do que de Sydney.
E a Carla é uma atleta que, quando eu assumi o posto de treinador principal, era uma atleta muito castigada, é uma atleta que vivia doente, era uma atleta que vivia lesionada. Então, qual era a primeira preocupação? A gente precisa zerar, ela precisa ficar bem, ela precisa ter saúde para treinar, depois o resultado é consequência. Para mim é inconcebível um atleta do nível da Carla treinar com uma fissura na tíbia, isso não existe, não existe a menor condição. O atleta de ponta é meio complicado, o pessoal acha que é tudo maravilha, mas o atleta de ponta ele tem dor todo dia, né? É normal ele sentir dor, então uma dor fora do comum para ele não relata para o médico, é difícil, tem que questionar. Você vê atletas correndo com o dedo quebrado, atleta correndo com... ela já correu com dengue. Elas estão tão acostumadas a sentir dor que o limiar de dor do atleta é um pouco maior. Hoje, o que eu tenho que fazer com o Sam para Carla é prejudicar menos o talento dela. Então, os treinos, eles existem para desenvolver o talento. E com isso, a gente tenta elaborar treinamentos e periodizações para prejudicar o menos possível o grande talento que ela tem como pessoa e como atleta. A partir daí, eu comecei a formar a minha metodologia, que hoje é a metodologia do time, que eu chamo de treino inteligente, onde o treinar inteligente nada mais é do que respeitar o próprio corpo. Ensinar o atleta a ouvir o seu corpo. Tem dias que você está bem para treinar, você tem que aproveitar um pouco mais esses dias. Mas alguns dias você não está bem. Esses dias você não tem que treinar ou treinar o mínimo possível para não piorar a situação. De vez em quando na vida, um passo para trás significa três passos para frente. Um dia que ela esteja mais cansada e que ela descanse pode representar uma estafa de menos uma semana sem treinar. Tanto é que hoje em qualquer prova que ela largar, o principal objetivo dela na prova é ter saúde e estar com saúde. Se a qualquer momento na prova, a qualquer momento, em qualquer uma das 3 modalidades, a saúde dela correr qualquer risco, por menor que seja, a ordem é parar. Ela não tem que correr nenhum risco de saúde, a vida dela tem que continuar. E na prova em Santos, eu não ia conseguir realmente chegar ao final, por mais que eu quisesse. O meu corpo não ia. Chegou num ponto que eu fazia força, mas eu não saía do lugar. E eu não conseguia me visualizar até a linha de chegada, do tamanho que era o meu cansaço. Quando eu cheguei na bike, assim, a hora que eu parei, eu não parei nem com tristeza. Porque eu fiz tudo que eu podia realmente fazer. É como você ganhar uma prova. Você lutou até o final e ganhou. Você terminou feliz. Sim, você conseguiu sucesso. Mas quando eu não considero que aquilo seja um fracasso. Pelo fato de eu ter feito tudo que eu poderia ter feito. E meu corpo não foi além daquilo. Eu tinha uma enfermidade maior que não tinha saúde para chegar até o final. A asma não tem cura. A asma tem controle. Algumas vezes é um controle espontâneo, ela some, mas pode voltar a qualquer época. Outras vezes ela tem controle medicamentoso. Os remédios que você usa, eles não são permitidos se você não tiver autorização pela agência antidoping. Então eu achava que aquilo era doping e não vou usar, e eu não me tratava e eu tinha sucessivas crises de asma. O atleta asmático não é para parar de fazer esporte, ao contrário. Você trata e manda fazer até Ironman, até Ultraman, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que ele precisa de tratamento. Até que em 2008 eu fui fazer uma prova em Goiânia e eu desmaiei na bike. E quando eu caí, eu fui resgatada pela ambulância e tal, e eu não conseguia voltar. E os médicos querendo reanimar ela e trazê-la de volta aplicando adrenalina direto no coração. Aquele nervosismo de saber que pudesse me aplicar adrenalina e eu poderia morrer na hora ali, isso não deixava eu voltar mais ainda, porque eu comecei a ficar em pânico. E aí eu não conseguia respirar, não conseguia voltar, o lábio roxo, unha roxa. E não é com adrenalina que se resolve esse problema, eles precisavam oxigenar, em último caso entubar, sei lá, mas adrenalina de maneira alguma. Isso poderia fazer muito mal, poderia ter matado ela. E foi difícil, até que eu fui me acalmando e o Sam dizendo que não ia deixar aplicar de jeito nenhum a adrenalina, e o cara nervoso, e eu também. E até que eu falei, quando eu saí de Goiânia,
eu fui pedir ajuda. Ela mandou um e-mail, uma carta para o Comitê Olímpico Brasileiro pedindo ajuda. Eu lembro que o teor da carta é alguém precisa me dar uma solução. Eu tenho uma deficiência pulmonar de 54%, ou seja, praticamente só respiro com um pulmão. Então eu preciso dos remédios para sobreviver, não é para praticar o esporte. O atleta sofre por não poder tomar alguns remédios. E todo mundo toma, que é uma bobagem. Uma coristina D pode pegar no doping. E aí eu comecei a receber todos os cuidados, eu fui autorizada pela UADA a poder usar as medicações. Ela tem uma autorização para usar medicamento da Associação Internacional de Atletismo e de Triatlon, que é For Life, ou seja, ela, pela gravidade da asma dela, não precisaria fazer renovação. O meu relacionamento com o Sam é horário comercial, é treinador-atleta, e só depois do horário comercial que é marido. A gente sempre brincou que tinha horário comercial ou não, que horário comercial eu tinha que chamar ela de uma forma e ela tinha que me chamar de outra. Na verdade não existe uma regra. Eu acho que isso a gente foi aprendendo com o passar dos anos. No começo era muito complicado, a gente tinha muitas brigas pessoais durante os treinos e muitas brigas profissionais enquanto estava em casa. Isso era complicado. Eu não trato o Sam em nenhum treino, em nenhum evento, em nada como meu marido. Eu não vejo ele como meu marido. Quando eu estou treinando, eu vejo ele como meu treinador, em provas, enfim. Nunca me vê de mão dada, abraçado, e em lugares que eu estou realmente trabalhando, e ele também. Só mesmo quando vou ao shopping, se eu estou saindo para jantar, aí a gente nem fala sobre esporte, sobre essas coisas. A gente fala outras coisas que não é relacionado ao trabalho. Não existe a regra de chegou em casa, a gente não pode falar de treino. Existe a obrigação de falar de treino o tempo todo. Isso é o grande diferencial de ter o treinador 24 horas perto dela. Mas a gente aprendeu a respeitar os limites. Até que ponto ela pode ir com o treino, até que ponto eu posso ir com o pessoal e vice-versa. Mas é muito bom. É muito bom ter uma pessoa que está te olhando o tempo todo. Porque daí ele me conhece muito mais enquanto treinador. Porque ele pode estar sabendo quando eu estou cansada. Só de ele olhar para mim, ele sabe. Eu estava correndo numa bela segunda-feira, 18 de outubro de 2009. Estava eu aqui correndo na praia, fazendo um teste de 5 quilômetros, e quando eu terminei esse teste, todo mundo suando e eu seca com o lábio roxo e as unhas roxas. No dia do problema médico, ela fez um bom treino, fez um excelente tempo
para um treino de pista, a gente estava super feliz, mas ela começou a passar mal e a gente foi para o hospital para fazer um exame de sangue, para ver o que era. Eu fui ainda de tênis, que eu estava dando treino na praia. Quando ela chegou na Benem, eu falei, você vai ficar internada. Eu botei a mão na barriga dela e falei, você tem que internar, né? A pressão estava baixa, a barriga tá bem dura. E ele até pediu uma cadeira de rodas para que eu ficasse esperando para fazer os papéis de internação e tal. E eu fiquei muito brava com ele. Eu dizia para ele assim, olha, a hora que eu acabar esses exames aqui, nunca mais eu vou olhar para sua cara. Fiquei muito brava. Xinguei ele pra caramba lá dentro do hospital. No hospital ela já começou a convulsionar, isso foi um susto muito grande. E aí me colocaram deitada, já entubada, eu já acordei, já estava entubada. E assim, entre o momento que eu corri na praia e a cirurgia foram mais ou menos umas 6 horas. E minha barriga estava imensa, parecia que assim que eu estava grávida de uns 9 meses, em 6 horas. Era mais ou menos umas 8 horas da noite começou a cirurgia. E o guincho abriu, olhou a cavidade, tinha muito sangue, 2 litros e pouco. Falei, é alguma coisa ginecológica, chamei a equipe de gineco. Veio a equipe de ginecologista, evoluiu, olhou toda a parte ovário, útero, que a gente achava uma gravidez rota, pra sangrar assim. Não era, aí a gente foi subindo. O ponto que realmente apertou e acendeu a luz vermelha foi quando ela estava na sala de cirurgia. O médico lá de dentro me ligou e falou assim, reza porque é feio, a situação é feia, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Fígado, baço, história de trauma, nada, não achamos nada. A gente achou uma úlcera perfurada e tamponada. O próprio organismo dela parou um pouco essa hemorragia. Então era uma maçaroca, uma massa que você não sabia o que era. Cortamos e emendamos o estômago dela. Pelo fato do Kiko me conhecer durante muito tempo e saber peso, e saber batimento, e saber tudo, isso ajudou muito a equipe, que não teve tempo de nenhum protocolo, de nada, e de dar toda a assistência, tudo que eu precisava com muita precisão. Eu acho que foi uma cirurgia de muita precisão. O mais importante, ela não morreu porque ela é atleta, o coração dela bate muito bem, né? Porque se perder metade desse sangue para a barriga, você não tem sangue para bobear para os outros órgãos. Eu em 3 meses estava competindo e 1 ano depois eu estava ganhando o Campeonato Pan-Americano. Exatamente no mesmo dia, 18 de outubro de 2010, eu ganhei o Campeonato Pan-Americano. E foi muita choradeira, porque quando eu subi ao pódio em 2010, eu lembrei de tudo muito rápido. A hora que eu subi no pódio assim, e eu olhei a bandeira subindo, o hino tocando, me veio tudo na memória, tudo que eu passei há 1 ano antes. Então assim, foi aquela, sabe, aquela sensação, tipo, eu chorava meio que lavando a alma, sabe? Era um negócio assim, putz, saiu tudo aquilo. Depois disso a gente ficou mais unido ainda e juntou mais força ainda para seguir com os nossos objetivos, porque a gente viu que tudo que a gente pode construir pode ficar para trás por uma besteira ou por uma coisa que a gente não espera. A Carla gosta muito de desafio e se ela fala eu vou vencer, ela vai mesmo. Ela vai em cima, ela não entrega nada não. Ela já brigou por um chocolate, por um bombom. E ela tinha esse bombom a qualquer hora comprado por 50, R$1. Mas aquele era o bombom do Alberto. Eu estava comemorando, nem era talvez a prova em si, mas que eu tinha apostado com ele, entende? Não faço isso de propósito para motivar ela, a gente faz isso como diversão nossa. É apostar paçoquinha, é apostar chocolate. Eu sempre me ferro, porque quando ela quer apostar, ela aposta máquina de lavar, ela aposta fogão, ela aposta celular. Mas na verdade isso é para alegrar o nosso dia. Eu tinha apostado com o Sam uma lave seca, eu tinha ganho uma lavadeira de roupa, lave seca. O Zac foi uma aposta. Eu sempre quis ter cachorro, eu sempre tive cachorro. E aquela não gostava de cachorro. Ela dizia que cachorro é da porta para fora, cachorro não sobe no sofá, cachorro não deita na cama, porque a minha casa vai ficar cheia de pelo e eu não aceito. E aí ele disse assim, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, quando você for, agora você está retornando, o primeiro pódio que você conseguiu te dou o cachorro. Eu sempre quis e você sempre me barrou, agora o que você quer é a minha vez. Você tem que ser pódio numa etapa da Copa do Mundo para eu te dar um cachorro. Fui eu para Tisajuvares, na Hungria, e fui terceira. E eu assisti na prova pela internet,
e vi que ela estava bem, eu vi que ela tinha sido pódio, e logo que ela cruzou a linha de chegada, eu estava em casa, estava feliz, aí eu comecei a falar por telefone com os meus irmãos, liguei para a mãe dela e tal. Não deu 5 minutos que ela cruzou a linha de chegada, tocou o meu telefone, e para minha surpresa era o número do telefone dela tocando. Eu falei, como é possível? Aquela terminou uma prova agora, a prova é do outro lado do mundo, e ela tá me ligando. Aí liguei, Sam, cachorro, ganhei! Saí gritando igual uma louca, foi muito legal. Eu ganhei o cachorro, o Zac, em agosto de 2011. Tá aí o Zac. O Zac é o nome de um atleta, Jürgen Zac. Era um atleta que pedalava muito forte, um atleta que eu sempre gostei de ver competir, e por incrível que pareça, a gente colocou esse nome no cachorro, e é engraçado como o cachorro tem as pernas muito fortes pro cachorro da raça dele. Eu acho que o nome foi para a pessoa certa. O que será que me irrita? Que beijo que lambe o nariz dela. Ela entra em desespero. Eu não gosto que beije meu nariz. Não gosto. Meu nariz eu não gosto que beije. Mas eu não gosto de ganhar beijo molhado. Sabe quando a pessoa beija? Eu sempre vou passar a mão se alguém me der um beijo molhado. Eu não sei porquê. Isso aí é um diferencial que o Zac também entrou. O Zac pode lamber o nariz dela, pode fazer carinho no nariz dela, que não tem problema nenhum. O Zac eu gosto. Não só o Zac, tem outros cachorros também que eu gosto, né? Eu adoro animais e quando eles vêm, sabe, lambendo, te fazendo um carinho, poxa, não tem como você falar que não. Se eu der um beijo no nariz dela, eu vou ouvir por 3 dias. E sempre foi assim, não é engraçado? E a cabeça da Carla atleta é diferente da Carla mulher. A Carla atleta é muito confiante em tudo que ela faz. Nunca, eu vou conseguir, eu vou levantar, eu vou conseguir. Mas na parte mulher ela é bem segura, é uma menina. Essa coisa que eu tenho, a Carla Morena e a Carla Morrendo, que eu sempre brinco, que a Carla Morrendo é a Carla do dia a dia e a Carla Morena é a Carla das competições. Quando a Carla Moreno perde, aí pronto. Aí ela passou a ser Carla morrendo e morreu, acabou. Volta pra casa, entendeu? Junta os caquinhos e levanta de novo. Ela gosta de fazer charme? Não, ela nunca tá morrendo. Quando ela disser que tá morrendo, a gente pode apertar, porque ela ainda tem muito para dar ainda. Ela gosta de fazer o charme, ela gosta de pedir o carinho dela, de pedir a atenção dela, mas ela nunca é aquela morrendo. Eu sei quando é uma frescura dela, quando a cabeça dela que tá, ela não tá bem. Ah, tá com uma dor. Eu sei que essa aí não é uma dor dela porque a dor ela quebrou psicologicamente. Às vezes eu sinto que ela não tá bem de cabeça, por isso que não andou bem na prova. Aquela mulher, ela depende de alguém do lado dela. Não do lado ruim, não. O lado bom. Ela quer o tempo todo alguém do lado dela, ela quer o tempo todo que eu esteja encostado com ela. Se eu sentar para assistir televisão do lado dela e não tiver encostado com ela, é problema. E uma pessoa que não conhece ela vai achar que esse problema é sério. Porque ela vai reclamar e eu vou responder alto. Mas o reclamar é normal e o responder alto é normal. A gente tá o tempo todo junto. Até na hora de dormir, às vezes eu acordo assim, ele tá me abraçando no meio da madrugada, ou eu abraçando ele, que eu acordo e falo, nossa, nem tô deixando ele dormir em paz, né? É muito junto mesmo o tempo todo, isso é muito bom. Ela faz tudo, ela é o pino mestre da casa, a casa para, se ela não estiver em casa, a casa para. Eu não sou uma pessoa muito parada, assim, que chega e deita, chega e não faz nada, não. Eu já chego, já quero fazer tudo, eu adoro ficar cozinhando, eu já boto a roupa na máquina, já quero lavar, já quero estender, já quero recolher o que está seco, já quero limpar tudo, deixar tudo organizado. Não é normal uma pessoa acordar 1h da manhã porque tem que lavar a roupa, não porque tem que lavar a roupa, porque tem o prazer em lavar roupa. Isso, aquela é muito intensa assim o tempo todo. Sabe, gosto das roupas, dos armários, tudo arrumadinho, as louças. Não é um problema lavar a louça, é porque ela tem que lavar a louça. Eu brigo todos os dias com ela porque é 10h30 da noite, ela tem que lavar roupa, todos os dias. Se ela tiver uma peça de roupa para colocar dentro da máquina, o prazer dela é levantar e ir lá lavar essa roupa.
importante da história da Carla não é falar que todo mundo tem que fazer um Ultraman na vida. O importante é falar, não desista de fazer aquilo que é seu sonho, nem por asma, nem por dor no joelho, nem por problema de estômago. Ela é uma bênção de Deus. Eu diria que eu me tornei treinador na minha plenitude, porque na vida eu tive ela. Eu acho que eu não seria um profissional tão completo hoje se não fosse a bagagem que ela me trouxe. Isso, sem dúvida nenhuma, fez muita diferença. Isso foi um divisor de águas para mim.